Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse canal com seus amigos, compartilhe o conteúdo desse canal, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto bem rapidinho, na verdade um pequeno incidente que aconteceu comigo essa semana e eu queria compartilhar com vocês. Foi aqui no canal, por isso eu trouxe um pequeno vídeo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e fica com a gente aí até o final. Muito bem, vocês que acompanham o meu canal já perceberam que, vez por outra, nós estamos trazendo algum assunto referente à lei de Deus, referente à guarda do sábado, e nós sempre temos tocado em assuntos que dizem respeito a estas questões voltadas para a lei, graça, observação do sábado, enfim. E eu tenho respondido sempre perguntas que os nossos irmãos evangélicos fazem, nossos irmãos católicos fazem, e eu tenho procurado sempre solidificar todo o embasamento daquilo que apresento dentro das escrituras e também dentro da história mesmo. Mas tem um argumento que é comum e que eu já ouvi várias vezes, e vez ou outra ele aparece e eu disse, olha, eu vou gravar um vídeo. Alguém até colocou este argumento em um comentário em um dos meus vídeos. E o comentário diz assim: eu só queria saber o que acontece com um adventista quando por um motivo ele viola o sábado, pois na lei quem viola o sábado tem que morrer apedrejado. E você com certeza já ouviu alguém argumentar assim, não é? Ué, vocês não guardam sábado? E quando alguém transgride o sábado, não diz que tinha que ser apedrejado? E por que quando a pessoa transgride o sábado hoje, vocês não apedrejam? Eu fico sinceramente, assim, impressionado com a capacidade de interpretação que algumas pessoas têm da Bíblia. E ao mesmo tempo me impressiona, assim, o nível de conhecimento realmente que essas pessoas têm da Bíblia. A resposta que eu dei para esse questionamento que me fizeram foi o seguinte: o que acontece com um adventista quando ele viola o sábado é o mesmo que acontece na sua religião, na sua igreja, quando alguém adultera. Na sua igreja, quando alguém comete adultério, é apedrejado? Lá, quando alguém comete um adultério, vocês apedrejam? Em se tratando da mesma lei e das mesmas consequências, tanto para um mandamento quanto para o outro, ou seja, a punição para quem violava o sábado deveria ser o apedrejamento, e a punição para quem era apanhado em adultério também era o apedrejamento. Então, se a punição era a mesma para ambos os mandamentos, eu pergunto para você que me questiona por que eu não apedrejo uma pessoa que viola o sábado. Você apedreja alguém que adultera? Aí você vai dizer assim para mim, não, pastor. Ué, então quais são as suas alternativas? Eu até coloquei 3 na resposta que eu dei à pessoa. Vocês apedrejam os adúlteros seguindo a lei? Vocês aplicam uma medida disciplinar? Ou vocês deixam que a pessoa continue mantendo adultério, uma vez que, segundo alguns, a lei já foi abolida? Então, pode cometer adultério, irmão, não tem problema não. Qual é a sua resposta? Qualquer evangélico vai chegar para a gente e dizer assim, não, nós aplicamos uma disciplina. Ué, mas não tinha que ser apedrejado? Não, pastor, mas veja bem, é porque aqui agora a gente não está... É porque a gente não está mais naquela época. Ah, tá, muito bem. Aí você pode argumentar da seguinte maneira, não, pastor, mas é porque no Novo Testamento a gente percebe que lá no caso, por exemplo, da mulher apanhada em adultério, então Jesus não apedrejou, então ele perdoou aquela mulher, então a gente percebe aí que não precisa mais apedrejar ninguém. Eu não preciso chegar no Novo Testamento para saber que a pena de apedrejamento, por exemplo, para quem transgrediu o sábado não era válida, ou pelo menos não era algo mais comum. No Antigo Testamento eu já percebo isso. Quando? Quando eu vou, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26, diz assim, os seus sacerdotes, está falando nem do povo, está falando dos sacerdotes, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, dentro do próprio povo de Israel, no Antigo Testamento, já se transgrediu o sábado sem a punição
do apedrejamento. Mas algumas pessoas querem que hoje os adventistas apedrejem porque nós observamos o sábado. Quando alguém transgride, então tem que ser apedrejado. Quando nem em Israel, no Antigo Testamento, essa prática ainda era comum. Então, pastor, como é que você explica aquela pessoa que foi apedrejada lá em Êxodo e tal, porque estava ali apanhando gravetos? Então, o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, ainda estava ali com muitos resquícios daquela visão pagã egípcia, e Deus, trabalhando de maneira muito forte, teve que trazer impressões muito fortes à mente daquele povo, agindo de maneira dura. Por exemplo, você vai ver Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, na época de Samuel, pintando e bordando em Israel. A Bíblia diz que eles faziam coisas erradas, que eles serviam no templo de maneira errada, não é? Foram destruídos, foram mortos lá numa guerra. Mas Nadab e Abiú não eram prostitutos, não faziam coisas erradas, assim, não eram, pelo menos a Bíblia não relata que eles eram homens devassos, mas eles fizeram uma coisa errada. Parece que eles tomaram um vinhozinho, pegaram um incenso que não era um incenso correto e entraram no templo, foram fulminados instantaneamente. E Deus disse para Arão, o pai deles, nem chore, nem chore. Quer dizer, Deus ali estava tratando de maneira muito firme o povo, logo depois da sua saída do cativeiro egípcio, porque o povo estava acostumado ainda com a servidão. Precisava de lições muito fortes. Gente, para vocês entenderem o que eu estou falando, o povo de Israel viu o mar se abrir. Eles viram pragas caindo sobre o Egito. Termina de passar o Mar Vermelho, quando eles chegam lá no Monte Sinai, eles fazem um bezerro de ouro. Quer dizer, na cabeça do povo de Israel era mais assim uma divindade. Tinham tantas lá no Egito e eles faziam magia. Eles faziam magia, então o povo estava acostumado a ver as divindades, supostas divindades, exercendo os seus milagres, os seus poderes. Tanto que você vai ver que quando Moisés faz um milagre, os sacerdotes vêm cá e fazem também. Não é? Aí Moisés transforma em sangue, eles vão lá e fazem também, claro, com um poder que não vinha de Deus, mas eles também faziam. Então o povo estava acostumado com esse meio de pagão, de magia, então para eles Deus era mais uma divindade. Então Deus teve que trabalhar de maneira muito forte com o povo para ensinar a eles, olha, eu sou diferente. Eu sou um Deus real e eu exijo santidade. Então o homem, Deus diz, olha, não vai trabalhar no sábado. O camarada, vou pegar aqui uns gravetos, é só uma divindade. Deus foi apedrejado. O camarada estava adulterando lá, o sacerdote, o sumo sacerdote Eleazar, a Bíblia diz que ele cravou uma lança, fincou os dois no chão. Aí quando você chega mais à frente, o povo de Israel sai daquela teocracia, vira monarquia, e a coisa meio que vai debandando. Você vai ver adultérios, você vê o próprio Davi cometendo adultério e não foi assassinado por isso, não é? Você chega na época de Jesus Cristo, aquela mulher apanhada em adultério, eles queriam até usar a lei de Moisés para apedrejar aquela mulher, mas Jesus não permitiu que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, em Ezequiel, você já vai ver o povo transgredindo o sábado ali, não é? E os próprios sacerdotes, e Deus disse, estão transgredindo os meus sábados, e ninguém era apedrejado por isso. Na verdade, a Bíblia relata um caso apenas, mas a ignorância de algumas pessoas faz com que estas pessoas argumentem da seguinte forma: se você é adventista e você guarda o sábado, quando alguém transgride, então você tem que apedrejar, porque senão você não está guardando a lei como o povo de Israel guardava. Isso é um pensamento retrógrado, um pensamento que não corresponde à realidade e não suporta uma verdadeira exegese, não suporta um verdadeiro estudo da Bíblia, tá bom? Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos.